Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Está no ar, a partir de agora, mais um programa OAB na TV, explicando para você um pouquinho desse novo formato aqui no estúdio, por conta aí deste aumento, do número de casos da Covid-19. A gente fez alguns ajustes aqui na TV Alba e os nossos convidados estão sendo assim de forma remota, como você verá hoje no nosso OAB na TV. A gente vai falar hoje de um assunto muito importante, que são as prerrogativas. Sim, inclusive o número de agravos aumentou bastante durante a pandemia. A gente tinha um presidente lá à frente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Bahia, que era o Adriano Batista, que já passou por aqui algumas vezes. Mas agora, na nova gestão, a gente tem um novo presidente à frente dessa comissão, que inclusive já está aqui comigo, e quero apresentar para vocês o doutor Vitor Gurgel. Doutor Vitor, seja muito bem-vindo pela primeira vez, aqui no nosso OAB na TV. E queria que o senhor falasse um pouquinho, dessas expectativas aí de trabalho à frente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Bahia. Tudo jóia? Olá, Milena, tudo jóia? É um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar tantas informações nesse programa tão bem frequentado por colegas tão valorosos, tão bem apresentado por você, com audiência tão grande, pela nossa classe. E estou aqui à disposição. É uma honra muito grande. Espero poder, na verdade, dar seguimento ao belíssimo trabalho já desempenhado nas gestões anteriores por Adriano Batista, um colega que é um gigante na defesa das prerrogativas, um grande amigo, e que a gente tem, não só eu, mas toda a classe, grande respeito e admiração. Vamos seguir agora à frente da Comissão de Prerrogativas, com fé em Deus, pelo próximo triênio, na gestão de Daniela Borges e Cristiane Gurgel, tentando superar, os desafios que a advocacia vem enfrentando, não só no período de pandemia, que quando a gente pensa que está próximo do fim, ela ainda vai se alongando, como no atual momento, e também na gestão do dia a dia, no mundo, vamos dizer assim, entre aspas, antes da pandemia, porque já existíamos muitas dificuldades para superar, para trabalhar, mas que tivemos também grandes avanços. Estamos aqui à disposição de todos. Verdade, doutor Vitor. Isso falou, resumiu muito bem, esse momento em que a gente está vivendo, mas o que importa é que a gente está fazendo os ajustes necessários, tanto nós aqui na TV, vocês na advocacia. Espero que o TJ também esteja lá se adequando a essa nova realidade, a esse novo momento que a gente está vivendo, para que proporcione aí melhor estrutura de trabalho e de atendimento a todos que precisam da justiça aqui no nosso estado. Falando com você que está em casa e sintonizando um pouquinho, do que está acontecendo, a gente está conversando com o presidente da Comissão de Prerrogativas de lá da OAB Bahia. A gente está falando com o doutor Vitor Gurgel. E, doutor Vitor, é interessante a gente falar um pouquinho para quem está em casa e para os advogados que acompanham o nosso programa, quais serão as ações que vocês vão desenvolver agora à frente aí dessa comissão. Eu já entrevistei aqui tanto a Daniela Borges quanto também a Cris Gurgel, e eu percebi que é uma nova gestão assim de continuidade, mas uma nova gestão atenta àquelas especificidades, de cada comissão, detalhes que precisavam ser melhor cuidados. No caso da comissão que o senhor preside também, a atenção, o cuidado é para esses detalhes? Sim, nós temos uma plataforma de campanha, com propostas, e a nossa meta, e vamos conseguir, cumprir todas elas. Diversas propostas. E as principais, assim, a gente tem uma série de desafios. A pandemia, ela já começou agora retomando um pico pandêmico, um pico sanitário, que nós estamos agora preocupados, mas nós vamos avançar à medida que as coisas forem acontecendo ou já de imediato nos adaptando, a esses obstáculos que foram criados. Eu digo sempre que a gente tem que derrubar muros e construir pontes. Isso com o judiciário, com o Estado de uma maneira geral, incluindo aí a seara administrativa, a Polícia Civil, Polícia Militar, através principalmente das suas corregedorias, no Tribunal de Justiça também, no Tribunal Regional do Trabalho, na Justiça Federal aqui. Então, o desafio da advocacia é muito grande. Nós temos aqui grandes projetos para poder fazer essa coisa acontecer, sempre na base, primeiramente, do diálogo. Esse é o primeiro caminho e é uma determinação da gestão, a gente dialogar, e já estamos começando a fazer isso, à medida que as nomeações já estão saindo em paralelo, a gente já está trabalhando e fazendo esse contato e marcando já reuniões com as lideranças do Estado, do Judiciário. A nossa presidente já visitou, inclusive, os presidentes de tribunais,
e já está aí abrindo essas portas. E nosso caminho do embate, eu entendo que deve ser a última trincheira a ser percorrida, né? Porque eu Uhum. acho que o embate só deve existir quando a gente esgotar todas as possibilidades de diálogo. E nós atravessamos já antes da pandemia e agora durante a pandemia vários caminhos com muitas dificuldades. E as dificuldades elas vão mudando, né, e vão se adequando de acordo com esse atual cenário. Então nós temos aqui, por exemplo, alguns projetos como a instauração do ranking de violação de prerrogativas, né? Esse ranking é algo que a gente pretende elaborar com extremo cuidado, extremo critério, né, para condutas reiteradas de autoridades violadoras de prerrogativa, e estamos estudando com a direção, com a gestão, à medida que período vamos divulgar, se seria ao final de cada ano, ao final de cada semestre, ao final da gestão inteira. Estamos ainda construindo isso dentro da proposta principal que foi sugerida e criada. Então, Sobre assim, esse nós temos. assunto, doutor, ele interrompendo um pouquinho, no último programa eu conversei com a vice-presidente Cris Gurgel e ela falou justamente dessa questão do núcleo de ações estratégicas. Então, acho que seria exatamente isso que o senhor está falando agora com relação a esses núcleos, né, especializados de prerrogativas. E aí, já tratando desse assunto e desse primeiro ponto que o senhor começou a falar, serão quantos núcleos e qual o objetivo de vocês, detalhando, assim, essas questões das prerrogativas dos advogados? Nós temos a ideia de proposta que são dois pontos principais, né? O núcleo de ações estratégicas, que é um núcleo criado para propor ações de indenização e probidade contra autoridades infratoras das prerrogativas profissionais, e a gente está, nesse momento, trabalhando ele e implantando, na medida que a gente vá desenhando o formato ideal, e também os núcleos especializados de prerrogativas, né? Que, a priori, seriam esses núcleos com segmentos específicos, que seriam para advocacia municipalista, criminal, juizados especiais, extrajudicial, advocacia negra e mulheres advogadas, né? Então, a priori seriam 7, mas a gente também não tem essa limitação, não há, vamos dizer assim, entre aspas, um engessamento dessa quantidade de núcleos. À medida que as demandas forem surgindo, nós estaremos criando núcleos, né, ou integrando, fazendo a fusão entre eles, ou, na verdade, também destrinchando em novos temas de núcleo, né, novas temáticas, para poder atender as demandas da advocacia. O importante, o foco principal aqui, é atender as demandas das prerrogativas, né, de acordo com as demandas que cheguem aos nossos registros de dados, os nossos plantões, aos nossos atendimentos. Nós temos todo esse cuidado e compromisso para fazer uma gestão com muita transparência e dedicação. E associado a essa questão do núcleo de ações estratégicas, a gente tem aí a gente tem que chamar a atenção da legislação 13.869 de 2019, que é a lei que trata, na verdade, dos crimes e abuso de autoridade, né? Essa legislação veio em 2019, justa contra a vontade de muitos, porque cometiam uma série de arbitrariedades. Entendemos também alguns argumentos dessas classes, dessas categorias, né, para não haver nenhum tipo de retaliação, mas entendemos sim que a advocacia, essa legislação é uma vitória da advocacia, porque na medida que ela traz uma proteção, uma garantia e uma punição, um rigor, e diria também uma preocupação das autoridades, né, com o cometimento de crimes e arbitrariedades do ponto de vista de violação de prerrogativa. Já que o senhor falou dessa questão do ranking e da demanda, como é que estão essas demandas atualmente? E vocês já têm números, né, de estatísticas disso? Onde tem mais problema? Onde vocês precisam dar mais atenção para defender esses advogados em questões? E como é que está essa questão também da reincidência, né? Eu estava conversando aqui com o Adriano Batista em uma outra oportunidade, ele disse que existem delegacias, por exemplo, que, falando na linguagem do baianês, já são vezeiras. Sim. Sempre, né, tá ali acontecendo, sempre tá agredindo de uma forma ou de outra, né, com palavras e com ações, os advogados que chegam ali, né, na defesa dos seus clientes. Como é que tá aí essa questão? Milena, é muito precoce ainda, pelo pouco tempo que a gente está começando a gestão, para poder divulgar essas estatísticas, né? Nós temos uma meta de divulgação já nessa gestão mensal, né? Ou no máximo a cada 2 meses,
do trabalho realizado pela Comissão de Prerrogativas, porque é uma forma de publicizar e informar a classe os trabalhos que vêm sendo realizados. E também, ao mesmo Conta. tempo, garantir uma transparência na atuação e também uma forma de estimular, incentivar a classe a poder fiscalizar, denunciar e também a autoridade coautora, seja ela em qual ramo da atividade for, né, se sentir, de certa forma, coibida a praticar qualquer tipo de arbitrariedade. Então, assim, o que eu posso lhe dizer é o seguinte: nós já estamos prestando uma série de atendimentos. Esse primeiro mês de janeiro é um mês, assim, que a gente tem ainda o início o final do recesso forense, que é o início do mês. Depois ainda nós temos um período de prazos e audiências suspensos até o dia 20 de janeiro, né? E agora nós estamos com um período ainda do pico de pandemia, que os tribunais têm adotado uma série de restrições de acesso também até o fim do mês, inicialmente. A OAB tem acompanhado isso, mas, assim, eu posso lhe dizer que a gente já teve uma primeira ocorrência à 00h20. Eu brinco que a gente ainda tinha fogos no céu ainda do Réveillon, e à 00h20 a presidente Daniela Borges não tinha nem tomado posse formal ainda. A gente já atuou ali na transição entre a gestão passada e essa gestão, para atender um colega lá da comarca de Euclides da Cunha, que precisava de um atendimento junto à delegacia. No dia 1º, né, por volta do meio-dia, já tivemos um outro registro, um outro pedido também para uma delegacia aqui no interior da Bahia, para poder acompanhar. Então, assim, eu digo que prerrogativas não param, é 24 horas, dia de festa, dia de trabalho, final de semana, a gente não tem limite de trabalho. Então, é isso. Com certeza, eu estava vendo aqui um pouquinho das novas missões que vocês terão e vi uma informação interessante que é com relação à caravana, né? Eu vi aqui que tem a caravana de prerrogativas e vai ter também a Blitz de prerrogativas. É alguma previsão de quando elas começam a acontecer e o que é que vai ser exatamente essa caravana? Helena, a previsão é a partir do final desse primeiro semestre, fazer as caravanas de prerrogativas no interior, nas subseções, onde tiver OAB, né, e onde tiver comarca, a gente pretende chegar a alcançar qualquer advogado que precise da comissão de prerrogativas aqui na OAB Bahia. E as palestras em faculdades, né, prerrogativas vai às faculdades, a ideia é formar o advogado já desde a faculdade, aquele bacharel em direito que estiver ali no 9º, 10º semestre. É importante que ele reconheça o seu direito e saiba, na verdade, do seu direito enquanto advogado, porque o advogado informado, o advogado formado, sabendo do seu direito, né, do Estatuto da Advocacia, que nada mais é do que uma lei federal. Às vezes as autoridades pretendem dizer assim: não, isso aqui é o Estatuto da Advocacia. Não, eu digo sempre é sim conhecido como o Estatuto da Advocacia, mas na verdade é uma lei federal, 8906 de 94. Então, assim, nós estamos amparados na legislação e queremos levar essa legislação, a formação, comportamento, as informações através da OAB, da Comissão de Prerrogativas, a todos esses estudantes de direito que estão em processo de formação. Muito bem, estou percebendo aí que já começou uma reforma aí do lado. Fique tranquilo, a transmissão ao vivo e através da plataforma do Zoom, home office, acontece desse jeito, só para você que está em casa entender desse barulhinho sonoro, faz parte, tá? Doutor Vitor, a gente vai para um intervalo agora. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre este ponto que é importantíssimo para todas as comissões, para todos os advogados e advogadas que estão acompanhando o nosso programa e todos os espectadores, que é você estar formado, porque sim, a gente tem que estudar cada vez mais, e informado dos nossos direitos, informado das novidades, informado dos movimentos que estão acontecendo para que a gente possa trabalhar e viver de uma forma muito melhor e de uma forma muito mais produtiva. A gente vai para o intervalo, vamos continuar com o doutor Vitor Gugel falando de prerrogativas na OAB Bahia. Fica aí com a gente, tá? O intervalo é rapidinho, volto já.
Vamos lá, estamos de volta com o nosso OAB na TV, hoje falando de prerrogativas, recebendo aqui, olha, na nossa tela, através da plataforma Zoom, através da conectividade, que essa pandemia nos ensinou muito bem, o doutor Vitor Gurgel, ele é presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Bahia. A gente estava falando, com vocês que estão em casa e acompanhando o programa, sobre as novidades, né, o que teremos aí de ações à frente das comissões, não só de prerrogativas, que é o caso do doutor Vitor, a gente sabe que teremos muitas novidades, porque já entrevistamos aqui não só a presidente, né, da OAB Bahia eleita, a Daniela Borges, como também Cris Gurgel, vice-presidente. Elas que falaram aqui muito bem, que estarão muito atentas aos detalhes, né? É uma nova gestão de continuidade, sim, mas de muita união e de muita precisão, né? A gente já vem aí de um trabalho desenvolvido pelo doutor Luiz Viana, pelo doutor Fabrício Castro e agora por duas mulheres, algo inédito e histórico, né, na OAB Bahia, o que é muito bacana, porque oportuniza vez e voz às mulheres e elas estão atentas aos detalhes e doutor Vitor também está chegando atento a esses detalhes. A gente já falou das caravanas, a gente já falou das blitz e a gente finalizou o outro bloco falando da importância dos advogados, doutor Vitor, estarem formados e informados. E aí é bom a gente informá-los que eles podem participar de todas as comissões, né? Aquelas que mais for interessante para áreas de atuação ou pelo interesse de cada advogado. No seu caso, à frente da comissão de prerrogativas, que tipo de instrução o senhor daria para novos advogados que querem integrar, que querem fazer parte, construir, né, essa comissão junto com vocês? Bom, primeiro, vontade de trabalhar, porque comissão de prerrogativas a gente tem que ter disponibilidade. Eu digo sempre que ninguém pode nem deve parar de advogar, porque todos os cargos na OAB, exceto aqueles que são funcionários, né, todos os cargos, desde a presidência aos integrantes de comissão, são cargos não remunerados. É sempre importante frisar isso. Mas eu dedico muitos turnos da minha semana e da minha vida para poder presidir a comissão de prerrogativas e, quando eu era membro, também para trabalhar e defender toda a classe. Então, a gente precisa de pessoas que tenham disponibilidade, que tenham discernimento, compromisso com a classe, e que procurem a gente para a gente estudar e ver o perfil. Se esse perfil não for na comissão de prerrogativas, nós temos hoje muitas outras comissões, diversas comissões de diversas áreas de atuação, né, diversos segmentos, que essas pessoas podem contribuir. Eu digo sempre que eu ingressei na comissão de prerrogativas na primeira gestão de Luiz Viana, justamente por me incomodar com uma série de coisas que eu via, de arbitrariedades, de não funcionamento ideal do judiciário. Então, eu entrei justamente pela minha insatisfação para poder contribuir, mudar, fazer a minha parte. Eu acho que ficar em rede social ou na vida real só apontando o dedo, eu acho que a gente não constrói e não Verdade. agrega. Eu acho que a gente tem que caminhar juntos, porque juntos somos mais fortes. Eu digo sempre isso. E também tem um lema que diz que nada supera o trabalho. Eu creio nisso. Então, assim, eu acho que a gente trabalhando, a gente vai conseguir construir uma advocacia mais justa, unida e mais forte. Então, assim, Com qualquer certeza. pessoa que tenha interesse pode procurar a sala das comissões, fica no Fórum Rui Barbosa, no primeiro andar, e a gente pode conversar. Eu, em regra, estou lá todas as sextas-feiras à tarde, é algo que eu sempre tento fazer, além dos atendimentos online, para a gente conversar, para a gente dar atenção, para despachar processo que chega lá, para os plantões, né? Sempre temos colegas dispostos lá nos plantões, a gente tem um plantão 24 horas através do celular, vou usar uma pesca aqui, que é o 719-9902-1852. Temos o e-mail também, direitos e prerrogativas, @oab-ba.org.br, e o telefone fixo também, horário comercial, 3321-9034, que a gente sempre atende e dá um andamento a todas as demandas e tratamento que os colegas precisam. Muito bem, pedir aí ao nosso produtor Dalmi que mande aí no meu WhatsApp esses números, esses contatos novamente para que eu possa repetir, a gente coloque aqui também em caracteres. Doutor Vitor, já que o senhor falou aí, né, dessa sala de atendimento lá no fórum, aí eu já lhe pergunto como é que está o acesso, né, da advocacia aos locais de trabalho atualmente, sejam as delegacias, sejam também os presídios, o Tribunal de Justiça, e como é que está o trabalho de vocês para garantir efetivamente que esses advogados e advogadas possam trabalhar de forma coerente e segura? Milena, nosso trabalho é muito árduo e muito difícil, porque a gente tenta fazer um equilíbrio entre o atual cenário da pandemia e os atos normativos dos tribunais e as demandas dos advogados e da sociedade.
é uma equação muito difícil, mas a gente sempre tenta equilibrar. O que a gente hoje, a OAB hoje acompanha esse decreto e a gente tenta garantir o máximo de acesso, tanto online como presencial, aos colegas advogados, com muito cuidado e respeito ao atual cenário sanitário. Hoje a gente tem uma atuação já da Procuradoria, estamos buscando, junto aos órgãos de controle e de os órgãos superiores, por exemplo, do CNJ, para poder garantir o máximo de acesso do judiciário nos fóruns, delegacias, e sempre para que a advocacia não tenha nenhum tipo de prejuízo. Independente dos decretos, a gente sempre atua junto com a corregedoria e tudo isso mais. O tribunal retornou a uma fase de agendamento nesse momento, né? E a gente não sabe, até então tem uma data, que é o final do mês de janeiro, mas a OAB tem atuado, estudado já e está atuando junto com a Procuradoria e a Presidência para poder suprir as demandas e as necessidades dos advogados, porque nós entendemos que esse atendimento agendado não é o suficiente para poder atender as demandas dos advogados, porque existem, inclusive, casos urgentes. Então, é uma situação muito difícil, né? Tanto o acesso como os critérios de controle, como o acesso à vacinação. Então, a gente entende que tudo isso é importante, mas entendemos que, com os protocolos de segurança, com todas as circunstâncias e métodos devidos, sanitários, regulamentados, inclusive, pelo Estado da Bahia, que permite acesso público em alguns segmentos diversos, que não há uma razão concreta para se impedir o acesso do advogado ao fórum. Então, a gente está acompanhando isso e adotando todas as providências cabíveis para garantir isso aos fóruns. Nas delegacias, nós tivemos, principalmente no começo da pandemia, em março de 2020, uma série mais de dificuldades, mas eu diria que as delegacias, com todas as dificuldades e protocolos sanitários, a gente tem, salvo raríssimas exceções que a gente atua, a gente tem garantido, né, o acesso dos advogados, o trabalho dos advogados, a prerrogativa da advocacia no seu labor, na sua atuação. Então, dentro do que a gente tem de possível e viável, a gente tem atuado e está sendo satisfatório, eu diria assim. E as situações pontuais, a gente vem agindo, vem trabalhando com a corregedoria, com os plantões de polícia civil, né, com polícia militar, e temos tido um resultado satisfatório. Muito bem, é importante, né, a gente falar que a gente tem essa sensibilidade de perceber o atual momento, né, doutor Vitor, um momento de fato de crescimento do número de casos, de muitas pessoas contaminadas, da diminuição mesmo, né, do fluxo de pessoal ali de forma presencial para o atendimento, mas o que não pode deixar de acontecer é o trabalho e é a eficiência. Acho que o senhor no seu escritório, ou nós também aqui na TV, estamos vivenciando esse momento da mesma forma, com vários colegas contaminados e de um jeito ou de outro, a gente está aqui adequando as nossas gravações e continuando a produzir o nosso conteúdo. O senhor continua também a produzir o seu trabalho e a justiça também tem que continuar de uma forma ou de outra funcionando de forma profissional, né, e com resultados garantidos para os advogados. E aí a gente pode falar um pouquinho dessa questão que a OAB tira de letra, né, principalmente com muito diálogo e com muita eficiência, que é lidar com essa crise do judiciário. A gente sabe que existe, a gente sabe, já falamos aqui por várias vezes, né, dos detalhes, né, desses problemas, mas com relação à sua comissão, como é que a crise do judiciário afeta, por exemplo, as prerrogativas, né, dos advogados e advogadas aqui do nosso estado? O judiciário baiano, de uma maneira geral, ele tem uma crise estrutural, um déficit de servidores e juízes muito grandes, de estrutura física. Os presidentes que têm passado agora têm se comprometido à realização de concurso público, né? O presidente Lorival, o próximo Castelo Branco, tem se comprometido sempre nesse aspecto. E a OAB tem conquistado, né, através de muito diálogo, esse ponto, então, de ocupação dessas vagas que estão aí em aberto, eu diria assim. Existe uma questão aí orçamentária, mas que a OAB vem combatendo e sustentando com a necessidade de superar esse obstáculo. Inclusive, uma das propostas de prerrogativas, porque isso fere a prerrogativa do advogado, é criação de concursos e a ocupação dessas vagas para juízes e servidores. E a gente tem esse compromisso de lutar nesse aspecto. Isso viola, muitas vezes, prerrogativa, porque à medida que um advogado ele não tem um juiz numa comarca, ele não tem o seu direito, né, o seu atendimento,
aquele processo ele não caminha e o cliente, o cidadão, é o maior penalizado, porque o advogado, ele é parte integrante da justiça e ele representa o cidadão. Então, assim, a gente tem atuado de forma muito firme, né, e veemente para poder bater nesse ponto. Então, da mesma forma, nas delegacias, nos órgãos administrativos, a exemplo do INSS, que tem um déficit muito grande de servidores e às vezes as coisas demoram, mas temos criado alternativas, né, como o INSS Digital, que foi uma luta muito grande da Comissão de Direito Isso. Previdenciário na última gestão, né, do presidente Fabrício, né, presidida por doutor Ed Pares e doutora Ana Isabel Jordão, e a gente vem sempre construindo isso aí, né, desde as outras gestões. Mas estamos aí superando e nos adequando à pandemia, e não vai ser a pandemia que vai inviabilizar o exercício da advocacia. Ela pode trazer obstáculos, mas estamos aqui para superar essas barreiras, esses obstáculos e construir pontes, derrubando esses muros. Com certeza, e a gente está aqui, né? Eu, em nome da TV Alba, para desejar um excelente trabalho para o doutor Vitor Gurgel, que está aqui com a gente hoje, à frente dessa comissão, né? Começando aí os trabalhos nessa nova gestão. A gente já se aproxima, né, dos minutos finais, 5 minutinhos aí para a gente finalizar. E aí eu queria que o senhor tivesse a oportunidade aqui de fazer esse convite, né, aos advogados e advogadas a se interarem mais, na verdade, dos trabalhos das comissões, o que é que vai ser prioridade. Já agora, né, nesse momento que a gente está vivendo, a gente já falou aqui desse problema atual por conta do aumento do número de casos, redução do número de servidores atendendo. Vocês estão atentos a isso? É assim que começa, então, o trabalho da Comissão de Prerrogativas? Qual será o foco inicial? Perfeito. O foco é esse, é garantir desde já, de imediato, desde o dia 1º de janeiro desse ano, uma advocacia com acesso a todos os instrumentos possíveis, jurídicos, administrativos, garantindo o exercício da advocacia com liberdade, com amplo acesso às dependências do fórum, garantir, na verdade, com respeito a todos os direitos previstos na Lei 8.906 de 94, né, o Estatuto da Advocacia, garantir que esses advogados, esses colegas, tenham, na verdade, um tratamento digno, urbano, célere, né, e com toda a atenção necessária. Nós estamos realizando uma série de atos, realizamos, inclusive, desagravos já nessa gestão, é o primeiro que já foi deferido, já marcado para acontecer, e muitas vezes, às vezes as pessoas criticam, dizem assim, a OAB só vai fazer o desagravo. Não, o desagravo é um ponto importantíssimo, inclusive requerido por esses colegas Com certeza. que tenham algum tipo de violação, né? E, assim, a gente tem exemplos inúmeros da última gestão, mas também representamos junto às corregedorias e ao CNJ para inibir esse tipo de abuso de direito, porque nós temos certeza que isso serve de exemplo e essa minoria das autoridades que fazem esse tipo de ato, porque é uma minoria, né, ainda que pareça que tem uma atuação maior, mas na verdade a gente tem um acesso que é a minoria, porque a maioria dos servidores, magistrados, delegados, todos atuam com respeito à advocacia, a gente vê isso, E né, e essa minoria conscientizar, não né, vai doutor Vitor, cada vez mais essas autoridades. Eu vi que tem aqui esse ponto de destaque no trabalho de vocês. Perfeito. Então, essa minoria não vai conseguir nunca superar o trabalho que vem sendo realizado. Então, assim, a gente está à disposição para qualquer tipo, a gente recebe esses pedidos, processos, tudo por e-mail também, né? Estamos agora com uma ideia também de informatizar todos esses processos administrativos da Procuradoria, né, da Comissão de Prerrogativas, é também uma meta. Já terminou que a gente, na pandemia, já teve que se adequar um pouco por e-mail, mas a ideia é sistematizar. Estamos à disposição de todos os colegas, e eu me coloco à disposição. Temos um plantão com e-mail, com telefone, ele fica disponível. Temos o Instagram da Comissão Prerrogativas BA, e lá pretendemos também divulgar muito por lá e fazer a informação chegar ao colega, porque eu digo sempre que se a gente faz e não divulga, não mostra o trabalho, fica a sensação de que não fez tanto, né? E nós estamos já fazendo muito e vamos fazer muito mais. Agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para entrevista, para conversar, dos colegas que me procurem lá às sextas-feiras na sala das comissões, através do telefone, podem mandar e-mail, que a ideia é atender dentro do possível, com celeridade, com agilidade e suprir qualquer violação que venha acontecer e combatê-la. Tá bom? Muito obrigado a todos aí pela oportunidade, estou à disposição.
Muito obrigada, doutor Vitor. Inclusive, gente, já me conectei aqui ao Instagram e aí vou repetir esses dados para vocês que estão em casa, que são importantíssimos. Pessoal da edição, se puder, já coloca aqui embaixo também essas informações, que é o seguinte, é o Instagram Prerrogativas BA, facinho. E aí lá, já na parte inicial, na página inicial, tem todas as informações, né? A sala que fica no Fórum Rui Barbosa, no primeiro andar, como bem disse o doutor Vitor, ele está lá sempre às sextas-feiras, telefone de contato tem lá também, o Instagram, o e-mail é comissões@oab-ba.org.br, então é fácil você se conectar e adquirir todas as informações. Aproveito essa oportunidade para agradecer o carinho da sua audiência, agradecer a produção, a toda a equipe aqui do estúdio que faz esse programa acontecer e agradecer, é claro, a participação do doutor Vitor, que trouxe aí todos esses esclarecimentos para a gente. A gente se encontra na semana que vem com mais um convidado aqui no programa, falando, né, do trabalho dessas comissões com o objetivo principal de aproximar cada vez mais a OAB Bahia de todos vocês, advogados, advogadas ou espectadores que querem aprender cada vez mais sobre este tema. Obrigada pela companhia, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.